Então aqui eu sou Bruno José da Costa Medeiros, trouxe aqui um mini currículo, né, do que nós já fizemos até hoje. Eu sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, fiz a residência de cirurgia geral na Fundação Hospital Adriano Jorge, em Manaus mesmo. Recentemente finalizei o mestrado em cirurgia no PP Graça da UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas. O produto foi um livro que depois eu vou mostrar para vocês. Sou membro da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, SBAT, que trabalha com trauma já há vários anos aqui no nosso país. Membro também da World Society for Cardiothoracic Trauma, que é uma sociedade mundial que estuda e ensina somente o trauma cardiotorácico, dada a grande importância desse tema. Também sou revisor do jornal, da revista, jornal da Sociedade Mundial de Trauma Cardiotorácico. Sou ex-membro do Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, onde dediquei 12 anos da minha vida como cirurgião geral e do trauma. Durante esse período também fui cirurgião do Exército Brasileiro, trabalhando na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, em algumas oportunidades. Atualmente faço parte do corpo clínico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, como cirurgião geral, no Rio Grande do Sul. E também ganho meu salário, né, através médico da Estratégia da Saúde da Família em Bocaina do Sul. E hoje fui convidado para dar aula aqui com vocês como professor convidado da MEA Doctors, pelo Dr. Gustavo Deboni. Nossa aula a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia do trauma, as principais consequências fisiológicas do trauma cardiotorácico. Vamos falar um pouco sobre obstrução das vias aéreas, as lesões da árvore traqueobrônquica, os distúrbios ventilatórios, que é o trauma torácico em si. Falar um pouco sobre a avaliação secundária e todas aquelas entidades clínicas que você pode identificar durante a avaliação secundária de um paciente. Vamos falar ao final sobre a drenagem fechada de tórax e sobre alguns casos clínicos que nós podemos atender durante toda essa nossa jornada aí. Então, o trauma torácico ele é uma importante causa de morte no trauma. O trauma torácico somente, ele sozinho, ele é responsável por 20 a 25% de todos os casos de morte por trauma. Então é um trauma muito importante, né, que vocês, como futuros médicos emergencistas, vão vivenciar. E desde já eu gostaria já de parabenizá-los por, num dia desses como hoje, estar aqui aprendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante. Vocês que vão vivenciar isso daí nos plantões, no dia a dia de vocês, através dessa pós-graduação que todos aí estão realizando. O trauma torácico, o paciente vai ser submetido a uma toracotomia, como naquela figura ali, somente em 10% dos traumas torácicos fechados e em 15 a 35% dos traumas penetrantes. Toda a outra porcentagem, 90% dos traumas fechados, 85% mais ou menos dos traumas penetrantes, eles são tratados adequadamente de maneira conservadora ou através da inserção de um dreno torácico. Então, esses pacientes é que vocês, como emergencistas, vão tratá-los. E os casos que vão necessitar de uma cirurgia, vocês também vão ser capazes de identificar e pedir o aparecer, pedir a interconsulta com o cirurgião do trauma ou cirurgião geral, nesses casos que é muito importante. Quais são as principais consequências fisiológicas do trauma torácico? A principal delas é a hipóxia. Então, ao identificar um paciente vítima de trauma, você quer evitar que esse paciente desenvolva uma hipóxia, que é uma causa devastadora e é uma das causas da parada cardiorrespiratória, como vocês bem conhecem. E aquele paciente que já chega em hipóxia, você vai fazer procedimentos e condutas para minimizar o estrago de uma hipóxia severa. Então, pacientes que têm contusões torácicas, hematomas, pacientes que desenvolvem o colapso alveolar devido a pneumotórax aberto ou hipertensivo, podem desenvolver uma hipóxia. Já pacientes que sofrem alterações das pressões intratorácicas e alterações do nível de consciência, são pacientes que podem desenvolver o aumento da concentração de gás carbônico sanguíneo, a hipercarbia. Então, são as principais consequências fisiológicas do trauma torácico, a hipóxia e a hipercarbia. É isso aí que a gente vai tentar tratar e tentar prevenir
com que aconteça no paciente vítima de trauma torácico. A obstrução das vias aéreas. As lesões de pescoço, traqueia, laringe fazem parte do trauma torácico também. São lesões gravíssimas em que o médico emergencista tem que ser capaz de identificar e tratar tão logo ele consiga identificar essas lesões. São pacientes que se apresentam na sala de emergência com estridor laríngeo, com mudanças na voz, com presença de lesões na região cervical, paciente que chega com fome de ar, com uso de musculatura acessória, batimento da asa do nariz e com estigmas de trauma na região cervical. São pacientes que você vai suspeitar e buscar ao máximo e tentar identificar essas lesões. São pacientes que podem apresentar trauma de laringe. Ali na figura, aqui tem o laser point também. Aqui um paciente com um trauma de laringe, né, uma lesão da cartilagem tireoide ali. Pacientes que sofrem a luxação da clavícula em direção posterior e pacientes com trauma direto no pescoço. São lesões em que vocês têm que identificar tem que ter um alto índice de suspeição para poder identificá-las. Aqui é um exemplo, né, são dois relatos de casos de um grupo de cirurgia ortopédica de luxação da clavícula em direção posterior. Pacientes vítimas de acidente automobilístico, por carro, por moto, podem ter um impacto muito grande na região torácica anterior e desenvolver essa luxação da clavícula em direção posterior. Essa luxação, por sua vez, ela porventura pode comprimir a traqueia e o paciente desenvolver uma obstrução das vias aéreas superiores por compressão direta da traqueia pela clavícula. Eu, particularmente, nunca peguei um caso desses, mas é um caso dramático, em que o paciente chega com todos aqueles sinais e sintomas clínicos e você tem que identificar essa deformidade na região externo-clavicular para poder tratá-lo. Uma das formas de tratamento é fazer a hiperextensão dos ombros, né, para você conseguir tirar a clavícula de cima da traqueia. Outra forma é pegar uma pinça de campo e pinçar a cabeça da clavícula ali para retirar ela de cima da traqueia também. Se essa luxação for muito importante e quando você relaxar essas manobras, o paciente voltar a ter a obstrução das vias aéreas superiores, durante esse período você vai ter que entubar o paciente, porque o tubo, sendo mais rígido ali, ele vai impedir com que a traqueia desabe. E aí você vai levar o paciente ao centro cirúrgico, né? E a equipe da ortopedia vai fixar a clavícula de volta no seu lugar. Então é importante que o médico emergencista ele tenha boa comunicação com a equipe de cirurgia, equipe de ortopedia, equipe de anestesiologia, para tão logo ele consiga identificar um paciente desses, ele faça a comunicação com esses outros profissionais e consiga encaminhar o paciente de maneira adequada. Então o papel de vocês é fundamental nesse caso e nos outros casos de trauma que a gente vai falar mais adiante. Aqui é um caso nosso, um arquivo pessoal nosso, paciente que levou um ferimento por arma branca na região cervical anterior e chegou a lesionar a traqueia dele aqui. Paciente que chegou com a voz anasalada, com bastante dificuldade respiratória, sangrando pela região cervical e também com bastante com escarro hemoptóico também. Paciente que sofreu uma lesão direta no pescoço. Esse aqui é mais fácil de identificar, né? Porque a própria lesão já nos mostra o que ela está cometendo. E qual é o nosso principal objetivo no trauma cervical? É você conseguir uma via aérea definitiva, né? O paciente que está com trauma de laringe, com a respiração ruidosa, uma lesão direta na região cervical, uma luxação de clavícula que está obstruindo a passagem do ar. O objetivo principal do médico que está ali na emergência é conseguir uma via aérea definitiva. Quando o paciente sangra para dentro das vias aéreas, às vezes tem secreções para dentro das vias aéreas, depois que você conseguiu ali a via aérea definitiva, você vai aspirar essas secreções também para aliviar aquela contaminação e permitir com que o paciente volte a respirar normalmente. Aqui é o exemplo da pinça de campo, né, a Bacals, que é utilizada para você pinçar
a clavícula e retirá-la de cima da traqueia, que está obstruída ali. Se um dia vocês pegarem um caso desse, depois eu vou deixar meu contato, vocês compartilhem com a gente, porque é um caso realmente raro, né? Mas que ocorre e vocês têm que estar de olho, colocar esse diagnóstico no seu leque de diagnósticos para pensar quando você receber o paciente vítima de trauma. E a cinemática do trauma, o mecanismo de trauma, ele vai falar muito para vocês. O paciente sofreu um trauma direto no tórax, o volante estava deformado, né? O pessoal do resgate, do SAMU, vai te falar essas informações e você vai suspeitar dessas lesões como causa de obstrução de vias aéreas superiores. O del SAMU tem que fazer isso. Como, doutor? O médico del SAMU. Ah, sim, o próprio médico ali do primeiro atendimento, ele também já pode fazer essas manobras, né? Tentar desobstruir através de uma hiperextensão dos ombros, ou se ele tiver a pinça de campo ou qualquer outra pinça na sua ambulância, ele já vai tentar fazer algo nesse sentido também. Mas muitos traumas, às vezes, chegam para a gente por uma unidade básica, né? Pelas USBs do SAMU. Nesses casos também vocês mesmos na emergência que terão que fazê-lo, né? As lesões da árvore traqueobrônquica é uma lesão extremamente rara e quando existe, frequentemente fatal, né? São lesões que ocorrem até 2,5 centímetros da carina, lesões dos brônquios fontes, vamos falar assim. São lesões extremamente graves porque o escape aéreo é muito grande. E o paciente ele vai chegar no pronto-socorro com uma grande dificuldade respiratória, um enfisema subcutâneo na região cervical muito grande e muitas vezes com um pneumotórax hipertensivo, porque o escape aéreo é tão grande que rapidamente esse pneumotórax vai se tornar hipertensivo, rechaçando todo o mediastino para o lado contralateral. Esse estudo aqui do Dr. Roberto Saad, que é da USP, eles analisaram 1.178 necrópsias após o trauma. Dessas necrópsias, eles identificaram lesão da árvore traqueobrônquica em 33 pacientes, ou seja, somente 2,8% dos pacientes apresentaram lesão da árvore traqueobrônquica. E desses, 81,8% morreram logo após o trauma. Morreram na cena ou morreram a caminho do hospital. Então, são lesões extremamente graves. Aqui tem a foto exemplificando. Aqui tem um brônquio-fonte do lado esquerdo, o direito ele tem uma solução de continuidade e aqui um grande pneumotórax, né? E qual é a principal conduta nesses casos? Você vai identificar o lado que teve a lesão da árvore traqueobrônquica e imediatamente drenar o tórax do paciente. Nesse caso aqui nós estamos vendo 2 drenos torácicos, porque um só dreno não foi capaz de aliviar todo aquele pneumotórax. E os 2 drenos torácicos também, nesse caso, não estão sendo capazes de aliviar todo o pneumotórax. O paciente tem um escape aéreo muito grande, quase todo o ar que ele respira vai sair por ali, então o paciente ele vai desenvolver uma insuficiência respiratória, vai apresentar hipóxia também, não vai conseguir aproveitar aquele oxigênio que ele está respirando, porque praticamente todo ele está saindo pelo dreno torácico. Durante 12 anos de profissão, eu somente vi um caso durante a residência de cirurgia. O paciente teve um trauma torácico fechado, chegou com grande efisema subcutâneo, foi drenado com um dreno inicialmente. A fuga aérea, o borbulhamento no dreno torácico era muito grande. O paciente começou a dessaturar, foi drenado com um novo dreno, permaneceu com um escape aéreo grande, dessaturou bastante, ou seja, evidenciava que era uma lesão na árvore traqueobrônquica e foi imediatamente encaminhado para o centro cirúrgico, onde foi feita uma toracotomia e foi corrigida a lesão no brônquio principal. Então são lesões raras, mas quando ocorrem são extremamente graves. Então quando vocês virem um paciente com um grande efisema subcutâneo, pneumotórax hipertensivo, que vocês mesmos fizeram a drenagem torácica, o paciente tem um escape aéreo persistente e grande, e muito grande, vocês vão suspeitar da lesão na árvore traqueobrônquica e vão pedir a avaliação da cirurgia geral ou do trauma com esse objetivo, para que ele avalie, identifique e logo encaminhe o paciente para o centro cirúrgico. Essas lesões,
assim também como as lesões de laringe, elas são as lesões que podem ser até pioradas com uma intubação orotraqueal, porque se você ofertar oxigênio sob pressão positiva para esse paciente, antes de drenar o tórax, ele vai desenvolver um pneumotórax maior ainda. As lesões de laringe e da traqueia, como a gente tinha visto anteriormente, durante uma intubação orotraqueal, o tubo mesmo ele pode piorar aquela lesão, pode agravar aquela lesão. Então, as lesões de laringe e de traqueia, a intubação, muitas vezes, ela tem que ser feita com a utilização de fibroxiscópio rígido, né? O pessoal da cirurgia torácica que vai conseguir fazer uma intubação dessas. Então, é algo que é difícil de manejar num hospital menor que não tem uma equipe completa, né? Já vi 2 casos, um de cada. De lesão de laringe e... foi uma lesão, na verdade, eu vi 2 de subclave. Uhum. Uma delas, a menina estava andando de bicicleta e alguém abriu a porta do carro, assim, e ele morreu. Ele morreu no local, assim. Ele entrou com a porta aqui, ó, no subclave, assim. E ele foi uma lesão da artéria e da veia subclave. Assim, esse cara morreu. Chegou no hospital e morreu depois. E teve um caso recentemente aqui no hospital, em Rude, onde foi intubar uma menina asmática e o fio guia ficou fora do tubo. Uhum. E aí, na hora da intubação, eles laceraram a traqueia. E aí, na hora, fez um baita de enfisema, não sabia direito o que era, drenava o tórax direito, drenava o tórax esquerdo, o enfisema aumentou. E aí, depois, perceberam que realmente tinha sido isso. Aí ele introduziu mais o tubo e Passando. foi em cima da lesão, o que fez um tamponamento de o enfisema. Cara, essa menina foi internada uns 20 dias. Foi pra EC, tudo morreu. Murió. As 2 vezes que eu vi, as 2 coisas morreram os 2. Então, aqui voltando na lesão de laringe, lesão da cartilagem tireoide, quando você suspeita essa lesão, paciente com estridor laríngeo, a conduta é a traqueostomia de emergência, porque se você fizer a intubação, você pode agravar essa lesão. A cricotireoidostomia não pode ser realizada, porque é justamente em cima da lesão, e é uma das indicações de traqueostomia de emergência, uma das raras indicações de traqueostomia de emergência, é a lesão da cartilagem tireoide. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode ir trocando uma ideia, conversando durante a própria palestra em si, tá? Aqui são os distúrbios ventilatórios. Nós vamos falar principalmente do pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço e pneumotórax aberto. São entidades do trauma que tem que ser identificada durante a avaliação primária do paciente. Você está fazendo o protocolo da TLS no paciente vítima de trauma. E essas 3 situações você tem que identificar logo na avaliação primária. Se você tiver à disposição o POCUS, que é o ultrassom point of care, pode ser utilizado nessa situação, mas se você não tiver, o ideal é que você consiga diagnosticar clinicamente essas 3 situações. São pacientes que se apresentam com taque de espineia, né, paciente com trauma torácico, com pneumotórax hipertensivo ou hemotórax maciço, pacientes com grande esforço respiratório. A cianose, ela é um achado tardio, ou seja, quando o paciente já esgotou todos os seus mecanismos compensatórios, é que ele vai desenvolver a cianose. E pacientes que se apresentam com mudanças no padrão respiratório. Como é que é o pneumotórax hipertensivo? É o paciente que tem uma lesão no parênquima pulmonar, e essa lesão ela funciona como uma válvula unidirecional, ou seja, o ar sai do parênquima pulmonar, chega na cavidade pleural e não sai, não volta mais. Então aquele ar vai sempre saindo do parênquima para a cavidade pleural e vai acumulando ali cada vez mais. E esse acúmulo na cavidade pleural de ar, ele vai ser tão grande que o paciente vai fazer um shift do mediastino. O mediastino ele vai se deslocar para o lado contralateral. Isso vai diminuir o retorno venoso do paciente e também diminuir o débito cardíaco. Essa condição ela pode se enquadrar como uma das causas de choque obstrutivo.
certo? Aqueles pacientes que estão acordados, que chegam trazidos pela equipe do SAMU, os que estão acordados, eles vão apresentar um ataque de espineia extrema. Já os pacientes que estão em ventilação mecânica, eles vão apresentar um colapso hemodinâmico. São os principais achados clínicos, certo? A principal causa de pneumotórax hipertensivo é uma lesão no parênquima pulmonar no paciente que está em intubação orotraqueal, ou seja, o paciente que está com ventilação positiva. Porque a ventilação com pressão positiva vai facilitar a saída do ar do parênquima para a cavidade pleural e dificultar o retorno. Ou seja, aquele ar vai sendo cada vez mais acumulado naquela situação. Aqui uma cortesia de um serviço de cirurgia torácica de Toronto, no Canadá. Mandou essa foto para nós. O paciente foi submetido à cirurgia cardíaca, olha os fios de aço aqui no externo. Ele estava no pós-operatório de cirurgia cardíaca, na UTI, e desenvolveu um pneumotórax. Durante a cirurgia cardíaca, uma das pleuras, no caso a pleura do lado direito, foi aberta e fez um pneumotórax. Aquele ar, essa abertura na pleura funcionou como uma válvula unidirecional, o ar entrou para a cavidade pleural, só foi entrando, que... Vocês estão vendo aqui o parênquima pulmonar, a linha do pneumotórax? Todos estão vendo aqui? E aqui está o acúmulo de ar. O ar entrou de tal maneira que fez com que o mediastino fosse deslocado para o lado contralateral. Esse deslocamento do mediastino para o lado contralateral faz com que haja um acotovelamento dos vasos da base, vamos dizer assim, diminuindo o retorno venoso e diminuindo também o débito cardíaco. E o paciente, por sua vez, ele vai apresentar sinais de choque devido a essa situação. Muitos condenam esses raios-x. Alguém poderia me dizer por quê? Como? Muitas pessoas, quando veem um raio-x de pneumotórax hipertensivo, condenam a realização dele. Por que eles condenam essa realização do raio-x? Exatamente, perfeito. Um paciente desse que está com os sinais de pneumotórax hipertensivo, um ataque de espineia maciça, ou paciente que está entubado, que está apresentando um colapso alveolar, um colapso hemodinâmico, você vai examinar o paciente clinicamente e vai identificar os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo. E você não vai perder tempo chamando a equipe do raio-x portátil para fazer o raio-x para conseguir diagnosticar esse paciente. Você já vai identificar e logo tratar, que a gente vai ver mais adiante, certo? E o que a gente observa clinicamente nesse paciente? Desse lado aqui você vai ter uma ausculta respiratória diminuída ou abolida, né? O timpanismo, se você conseguir, tiver numa sala mais com calma, com pouco barulho, o que não é comum nas salas de emergência, né? Que é muito barulhenta, o paciente vai apresentar um hipertimpanismo do lado em que se encontra a lesão. Do lado normal vai ter som claro pulmonar, certo? E a ausculta respiratória é diminuída. A expansibilidade, o lado acometido, ele não vai ter grande expansibilidade, ele vai ficar imóvel, né? Já o lado normal, ele consegue ter uma expansibilidade melhor. Você tem que expor o pescoço e o tórax do paciente em busca de sinais clínicos. No pescoço, você muitas vezes vai conseguir identificar a turgência de jugular, né, nesse paciente, devido à diminuição do retorno venoso. E no tórax você vai conseguir observar se for um ferimento, né, torácico, palpando, você consegue muitas vezes observar enfisema subcutâneo no tórax ou na região cervical. São os sinais clínicos do pneumotórax hipertensivo. Então, o paciente que está acordado, ele vai apresentar ataque de espineia extrema. Já o paciente que está entubado, né, com ventilação mecânica, ele vai apresentar um colapso hemodinâmico. Aqui uma outra foto, né, identificando bem o parênquima pulmonar, aqui o pneumotórax e o deslocamento do mediastino para o outro lado. Mas felizmente existem esses raios-x, né, porque a gente consegue mostrar bem numa aula como essas. Mas no dia a dia você não vai esperar o raio-x para poder tratar o teu doente. Se você tiver ultrassom poucos, você vai passar ultrassom
e ver os sinais clínicos de pneumotórax, o que vai te dar mais uma luz no diagnóstico daquele paciente. Aqui é a figura do ATLS da 10ª edição, que foi agora em 2018, mostrando exatamente o que tem nas figuras. O colapso do pulmão, aqui a região do pneumotórax, e o shift mediastinal para o lado contralateral, diminuindo o retorno venoso e também o débito cardíaco. Aqui uma figura nossa, né, de um paciente mostrando uma turgência de jugular bem importante, paciente que teve um ferimento torácico, né, chegou com sinais clínicos de pneumotórax hipertensivo e apresentando aqui uma turgência de jugular. Aqui os sinais e sintomas que a gente havia comentado, né, hiperressonância do lado acometido, desvio da traqueia, né, o paciente com pneumotórax hipertensivo ele pode apresentar um desvio da traqueia para o lado contralateral, devido a esse shift mediastinal, turgência de jugular e o murmúrio vesicular abolido do lado acometido. E qual é o tratamento do pneumotórax hipertensivo que vocês conhecem? Punção de alívio, né? E qual seria o local da punção de alívio? Antigamente era no segundo espaço intercostal, agora a última atualização é no quinto espaço intercostal. Uhum. Entre a linha ciliar anterior e linha ciliar média. Exatamente. Você vai pegar um catéter venoso, né, um gelco abocate, né, de grosso calibre, um gelco 14 que a gente dispõe aqui no Brasil. No ATLS ele fala até em gelco 12, mas eu nunca vi um gelco 12, vocês já viram um gelco 12? Se o 14 as pessoas já se tremem de medo, né, imagine o 12, né. Mas se você tiver um gelco 14, no caso, que a gente dispõe aqui, vai puncionar o paciente na linha, no mesmo local da drenagem fechada de tórax, no 4º ou 5º espaço intercostal, anterior à linha axilar média. Né, vai fazer essa punção com o catéter, e esse catéter ele tem uma tampa de Luer-Lock, né, você vai introduzir o catéter, vai retirar a tampa de Luer-Lock e vai ouvir a saída do ar de maneira abrupta. Aí você deixa o catéter plástico e tira o canhão metálico, né, deixando só o catéter plástico na cavidade pleural. Você pode também puncionar com uma seringa, né, você vai puncionar aquela região, imprimindo aspiração contínua, uma pressão negativa na seringa. Então logo você chega na cavidade pleural, o êmbolo se enche de ar. Você sabe que está na cavidade pleural, retira a seringa, retira o canhão de aço e deixa só o catéter plástico ali na cavidade pleural. E também vai ouvir a saída de ar de maneira abrupta. Na época em que se realizava a punção no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, foi visto que os catéteres de 5 centímetros, eles conseguem atingir a cavidade pleural somente em 50% dos casos. Porque às vezes o paciente tem um tórax robusto, um grande panículo adiposo, então em 50% vai ser infeliz essa manobra, com um catéter de 5 centímetros. Se você dispõe de um catéter maior, de 8 centímetros, a chance de você atingir a cavidade pleural é de 90%. Também foi visto que os paramédicos, né, nos Estados Unidos, uma profissão regulamentada nos Estados Unidos, eles funcionavam mais medial do que era recomendado. O recomendado é na linha hemiclavicular. Por quê? Vocês lembram? Por que o recomendado era... Oi? Por que o recomendado antigamente era você puncionar na linha hemiclavicular? Isso, na linha hemiclavicular. Porque medial, próximo aqui ao externo, passa a artéria torácica interna ou artéria mamária. Se você puncionar mais medial, né, se alguém ainda for fazer esse procedimento, tem que ser na linha hemiclavicular ou mais lateral, mas nunca medial. Porque medial passa a torácica interna, que é a mesma mamária, né, utilizada na ponte mamária, e se você lesionar ela é direto da subclave ali e você vai ter um sangramento muito grande e descontrolado, certo? Então os paramédicos também funcionavam mais medial do que o recomendado. Então para evitar essa lesão e também
Devido a essa grande taxa de insucesso, o ATLS na última edição trouxe para você fazer no quarto ou quinto espaço intercostal, que é o mesmo local da drenagem torácica fechada. Uma outra manobra que pode ser utilizada é a Finger Thoracostomy. Alguém saberia dizer o que é a Finger Thoracostomy? Alguém saberia descrever a lesão? Isso. Quem souber descrever, eu vou dar um presente, que é o livro que a gente escreveu como produto do nosso mestrado. Então, valendo o livro, alguém saberia descrever a Finger Thoracostomy, o conceito? Guardar de volta. Mas depois eu vou presentear vocês. Na verdade é isso mesmo. A Finger Thoracostomy, ela é utilizada quando você tem insucesso na punção com agulha. Porque o paciente está precisando com que aquele pneumotórax seja aliviado. Se você teve insucesso na punção com agulha, você vai fazer o primeiro passo da drenagem fechada torácica, que é anestesiar, colocar os campos, né? Fazer antisepsia, colocar os campos. Se der tempo, você vai anestesiar. Se o paciente estiver em extremo, você não precisa perder tempo anestesiando. Se o paciente está em parada cardiorrespiratória, também não precisa anestesiar. Mas se o paciente está acordado, com um ataque de espinéia extrema, e você identificou o pneumotórax hipertensivo, você faz antisepsia, coloca o campo ali, anestesia, faz a incisão no local da drenagem fechada de tórax, faz a divulsão romba, faz o ATLS fala que você faz a abertura da pleura parietal com a ponta de uma pinça romba, uma tesoura de Mayo ou uma pinça Kelly, faz a abertura da pleura parietal com essa pinça e faz a tunelização com o dedo. Você vai fazer a tunelização do local onde você vai inserir o dreno torácico. Essa também é a técnica da drenagem fechada cirúrgica, porque tem a drenagem por punção, a drenagem por técnica de Seldinger, tem a drenagem por trocárter, que a gente contraindica veemente a drenagem por trocárter. Então essa é a primeira fase da drenagem torácica cirúrgica, via cirúrgica. Faz a tunelização, quando você retirar o dedo, boa parte do ar que está ali vai sair sob pressão por esse trajeto que você acabou de fazer. Essa é a Finger Thoracostomy. Se você tiver outras coisas para resolver no paciente, que demandem tempo e cuidado, por exemplo, controlar um sangramento, você coloca um curativo ali, de 3 pontos, ou um curativo simples por enquanto, resolve as outras coisas, então logo o teu material esteja à disposição, você vai, introduz o dreno torácico e fixa ele no local. Então esse é o conceito da Finger Thoracostomy. Professor, discute um caso comigo, né, para os colegas também, porque foi algo que eu fiquei em dúvida. Um paciente com diagnóstico de formação de bolhas no pulmão. Eu desconheci o caso. Ele chegou no hospital com um quadro infeccioso, pós-procedimento cirúrgico na região, acredito que da pleura. Ele tinha uma cicatriz grande e um orifício. E durante o dia ele chegou com febre, identificaram um empiema, foi drenado a maior parte do empiema. Com dreno torácico. Eu não sei te dizer se foi. Eu peguei o paciente com o seguinte relato: tinham feito uma punção, saindo líquido com aspecto de pus. A descrição para mim foi essa. Mas o paciente estava conversando, estável, totalmente tranquilo. E aguardando uma vaga para ser transferido de avião. Quando o SAMU chegou, a nível de raio-x, para mim, aquele paciente não tinha diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. No raio-x dele era no máximo pneumotórax aberto, mas eu não sabia se era complicação da cirurgia, o que é que tinha acontecido com ele. Mas ele tinha uma abertura no tórax? Tinha um orifício no tórax, que dava 1 centímetro aproximadamente. Mas ele estava fechado ou dava contato até a cavidade? Parecia uma ferida dando contato com a cavidade. Ah, sim. Não estava estruturado. Era como se estivesse um dreno de tórax ali há algum tempo, tirou e não rafiou. Deixou o orifício. Ou abriu sem querer? Pode ter sido. Sem querer. E aí, o médico do SAMU entrou
Uhum. Eu não vi pneumotórax hipertensivo. Ele insistiu em passar um dreno de tórax no paciente e começou a vir muito escape do paciente. Ele insistiu que o paciente fosse entubado para fazer a transferência, porque de avião tinha que ser entubado e não sei o que, tá bom, entubou o paciente. E insistiu em passar o dreno de tórax. Quando ele passou, começou a vir um escape aéreo absurdo. Absurdo. Había una lesión en lo que él falou antes. Aí a minha dúvida era essa. Era realmente necessário, num paciente que já estava com o pneu aberto, fazer todo esse procedimento invasivo? Ou a condição clínica, por ele estar estável, me permite conduta expectante y llegar até a cirugía? Pero no se entiende cómo va a estar estable si salió después tanto ar. O sea que había un aire comprimido. Para mí había una lesión en lo que vos falou antes, que estaba ahí, que sale y sale, sale ar, por eso salió tanto ar. Quando o nosso cirurgião pegou, ele tracionou o tubo de tórax e aí parou de ter escape. Foi como se o colega do SAMU tivesse acertado o parênquima pulmonar, já doente do paciente, na colocação do dreno de tórax. Sim. Porque aí parou de ter escape. Mas ele manteve o dreno. Manteve o dreno porque era exigência para poder fazer o transporte aeromédico. O que pode ter acontecido, porque uma pleurostomia, ou seja, quando o paciente tem um empiema pleural, já com espessamento da pleura, já com parênquima pulmonar represado ali, esse paciente não vai conseguir expandir o pulmão, que é o objetivo da drenagem torácica, apenas com a drenagem simples. Às vezes ele acumula pus ali dentro, que é o empiema pleural. Só que a pleurostomia não é um orifício de 2, 3 centímetros. A pleurostomia é um orifício de 5, 10 centímetros, muitas vezes tem a excisão de um fragmento de costela e fica um buraco mesmo, você vê o buraco. Ele voltou de Cascavel com a pleurostomia. Voltou desse jeito, mas antes ele estava só com um orifício pequenininho. Pudesse ser que ele tinha uma drenagem fechada, prévia, onde foi feita a retirada do dreno, pode ter sido dado um ponto ou não, cicatrizou, mas por algum motivo abriu aquela ferida, houve uma deiscência da ferida de 2 ou 3 centímetros, e nessa deiscência ele refez um pneumotórax, pudesse ser que ele tenha feito isso, entendeu? E aí um paciente com pneumotórax, você só consegue transportar ele via transporte aeromédico se ele estiver drenado. Porque o ar aqui embaixo, né, com a pressão atmosférica, ele vai ocupar um espaço. Quando o paciente é transportado por transporte aeromédico, lá em cima o ar é mais rarefeito, a pressão é menor. Então aquela mesma quantidade de ar lá em cima, ela vai ocupar um espaço maior. Então, todo pneumotórax, antes do transporte aeromédico, ele tem que ser drenado. Por quê? Porque um pneumotórax pequeno aqui embaixo, quando você chega lá em cima, onde a pressão é menor, aquele ar vai ocupar um espaço maior e vai fazer um pneumotórax hipertensivo. E naquele espaço pequeno do cockpit de uma aeronave, vai ser muito mais difícil para o médico tentar drenar ali e conseguir contornar a situação. Então, a via aérea eu até discuto, né? Porque se ele estava respirando bem em ar ambiente, você drena o tórax do paciente com respiração espontânea. Faz uma sedação, uma analgesia muito boa, uma anestesia muito boa e você drena o teu paciente e ele fica drenadinho, feliz e faceiro, né? Não precisaria entubar. Agora, a drenagem eu já concordo, porque se ele tinha um pneumotórax que foi refeito devido a uma deiscência de sutura, provavelmente, ele com dreno bem posicionado, não haveria risco dele fazer um pneumotórax hipertensivo lá em cima. Quando vocês viajarem de avião, se vocês tiverem aquele encosto de cabeça, né? Tem uns que é inflável, né? Às vezes, uma vez eu fiz esse teste, eu inflei um pouco só aqui embaixo, estava bem macio, lá em cima, quando eu acordei, ele estava muito distendido, aquele encosto de cabeça, né? Porque o ar que estava ocupando um pequeno espaço aqui embaixo, ou seja, estava macio, lá em cima ele se expandiu e é o mesmo princípio do pneumotórax, entendeu? Como esse paciente tinha um pneumotórax e não tinha clínica nenhuma? Pneumotórax simples, né? Que é uma clínica mais branda.
Certamente ele tinha as pleuras já um pouco aderidas, então ele não colapsou completamente o pulmão, porque o processo inflamatório do empiema fez com que o parênquima pulmonar grudasse na pleura parietal e aquele pneumotórax não ficasse tão grande, entendeu? E daí quando ele voltou, ele já voltou com esse procedimento. Por quê? Porque ele já tinha uma infecção instalada, muito grave, que precisou fazer toda essa abertura para fazer o asseio da cavidade pleural, que é a pleurostomia, né? Ou cirurgia de Lenander, que é um procedimento bem, vamos dizer assim, não é muito, né? Mas é agressivo, né? Mas hoje em dia já se fazem com videotoracoscopia, uma coisa menos agressiva, né? Então, o tratamento do pneumotórax hipertensivo é o que vocês falaram. A toracocentese de alívio, quando ela não for eficaz, você vai fazer a finger thoracostomy. E você vai... o próximo passo é mandatório que você, depois que faça uma toracocentese de alívio ou uma finger thoracostomy, você faça a drenagem fechada de tórax. Então, depois desses anos todos aí como cirurgião, fui me arriscar, né, como médico emergencista lá em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e fui atender uma parada cardiorrespiratória que tinha ocorrido no andar. O paciente estava no andar, de repente ele rebaixou, fez uma parada cardiorrespiratória. Chegando lá, as enfermeiras já estavam fazendo as manobras do BLS, ventilando com máscara, com reservatório, massageando. O paciente estava com hipoglicemia, elas já estavam fazendo glicose hipertônica. Daí eu fiz a intubação orotraqueal e continuamos os ciclos do ACLS, massagem cardíaca, adrenalina. E o paciente nada de voltar, depois de 3, 4 ciclos. Uma das enfermeiras que estavam massageando o paciente falaram: doutor, estou sentindo algo estranho no tórax desse paciente. E eu estava na ventilação nesse momento. Daí ela trocou e eu pude, a ausculta respiratória, eu não consegui ouvir muita diferença, porque você está ventilando ali com a máscara, você está no calor daquela situação, né? Então a ausculta parecia a mesma coisa, mas do lado esquerdo o paciente tinha um enfisema subcutâneo ali. Então provavelmente esse paciente ele fez uma complicação da reanimação cardiopulmonar, que é um pneumotórax. Às vezes tem fratura de costela, mas às vezes também pode ter pneumotórax. Então o paciente fez um pneumotórax ali na enfermaria, né, devido a essa complicação, e não voltava por nada. Daí as enfermeiras massageando, eu ambusando, peguei um bisturi e um Povidine, fiz uma antisepsia ali grosseira no tórax da paciente, fiz uma incisão no tórax dela. Fiz a divulsão romba e a tunelização. Quando eu retirei, saiu todo aquele ar. Mas antes eu fiquei pensando, eu vou fazer uma drenagem numa senhorinha aqui na enfermaria, né? Será que ela tem um pneumotórax? Será que não? Será que está hipertensiva ou não, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Mas está indicado fazer uma finger thoracostomy diante de um pneumotórax hipertensivo? Está indicado. Então, se a literatura está embasando e você tem meios clínicos que justifiquem aquilo, tem que encarar e fazer mesmo, não é para ficar com medinho, vamos dizer assim. Então fiz a finger thoracostomy e saiu o ar daquela paciente. Quando saiu o ar, praticamente que como um passo de mágica, assim, imediatamente ela voltou. Doutor, ela voltou. Ou seja, ela tinha parado por algum outro motivo, que a gente não identificou na hora, pode ter sido uma hipóxia devido a rebaixamento do nível de consciência. A hipóxia foi tratada com a intubação e oferta de oxigênio a 100%, mas durante a reanimação ela fez uma daquelas complicações da reanimação cardiopulmonar que vocês vão estudar melhor até do que eu, que fez fratura de costela e fez um pneumotórax, e depois se tornou hipertensivo porque estava com ventilação positiva. Depois que a gente aliviou o pneumotórax hipertensivo, ela voltou imediatamente. Assim, eu nunca tinha visto isso em toda a minha... Daí quando ela voltou, eu coloquei um curativo e falei, agora alguém vai lá embaixo na emergência e traz um sistema de drenagem completo. Aí posicionei o dreno dela e aí a gente pôde levar ela para a emergência e depois para a UTI. Então é um procedimento que realmente pode salvar vidas, né? Vocês vão ver isso mais quando vocês estiverem na prática aí. Nossa, a foto da cirurgia do paciente
É uma pleurostomia, cirurgia de Lenander, exatamente. E agora os casos menos graves, assim, mas que você pode identificar com mais calma, né? Aqui o pneumotórax, esse pneumotórax aberto é quando você vai ter uma lesão de mais de 2 ou 3, de 2/3 do diâmetro da traqueia. Paciente que chega com uma ferida torácica e essa ferida aqui, ó, ela tem 2/3 do diâmetro da traqueia. O que vai acontecer? O ar que está saindo do pulmão, ele prefere o caminho mais fácil, mais rápido para ele. Então, em vez desse ar voltar aqui pela traqueia, como aqui tem até 2/3 o diâmetro, ou até mais, ele prefere sair por aqui. Então, é uma ferida soprante. Essa é o caso mais fácil para você drenar um tórax na emergência. Paciente que chega com um ferimento por arma de fogo, um traumatismo aberto, uma facada, e chega com aquela ferida soprante. Você nem precisa pensar, é só pedir o dreno de tórax e oferta oxigênio ali sob máscara, né? O próprio maqueiro, quando ele vem trazendo o paciente, ele vai dizer, ó, isso aqui vai ser drenado já. Ele já sabe, já. Porque os maqueiros antigos, eles já fazem muito diagnóstico, né, nesses hospitais assim. Mas esse daí você já sabe que o paciente vai ser submetido à drenagem fechada de tórax. E é bem simples, né, porque é um diagnóstico bem tranquilo. Então aqui uma ferida soprante, não é um videozinho, mas dá para ver umas bolhas saindo aqui. E quando você está no pré-hospitalar, né, você está no pré-hospitalar, está dando plantão no SAMU, viu uma ferida torácica soprante aqui, um ferimento por arma branca, com uma ferida soprante. Qual é a conduta? É fazer esse curativo de 3 pontos, né? Você pega um grau cirúrgico, um plástico estéreo, coloca sobre a ferida e cobre com 3 tiras de esparadrapo ou de curativo, né? Em 3 pontos, de tal maneira que quando deixa essa ponta aqui aberta, de tal maneira que quando o paciente inspira, diminui a pressão na cavidade pleural, o ar ele vai tentar ir de fora para dentro e esse plástico ele vai ocluir a ferida. Quando o paciente expirar, ou seja, quando ele aumentar a pressão na cavidade pleural, o ar lá de dentro ele vai sair por essa aberturinha e escapar aqui. Então, esse curativo de 3 pontos ele tem essa finalidade. Uma medida temporária até que você chegue com o paciente até a unidade hospitalar. A drenagem fechada de tórax no pré-hospitalar, o que vocês acham? É factível, não é factível? Tem situações que a gente pode drenar, tem situações que não. O que vocês acham? No pré-hospitalar. Você está atendendo o paciente. ¿En un puesto de saúde? Não, você está trabalhando no SAMU e vai atender uma vítima de ferimento por arma branca em uma comunidade. Sí. E chega lá, ele está com uma ferida soprante. Você está a 15 minutos do hospital. Você drena o tórax ali, ou você estabiliza e leva para... Si el paciente no está estable, yo le colocaría el tubo. Eu estabilizo para chegar ao hospital. Aham. Não faço Se for um caso de pneumotórax hipertensivo, aí você está justificado para fazer a drenagem, ou a punção, ou a finger toracostomia, que é a toracostomia com o dedo, né? Mas um pneumotórax simples, em que não há aquele deslocamento do mediastino para o outro lado, o paciente não tem um colapso circulatório, você estabiliza, faz um curativo de 3 pontos e leva até o hospital. A drenagem torácica é um procedimento que tem que ser feito com uma antisepsia bem rigorosa. Se você fizer na cena do trauma, na casa do paciente, você pode contaminar e aquele paciente vir depois a precisar de uma de Lenander, que a colega ali mostrou, mas vai ficar com empiema pleural, entendeu? Mas é claro, você foi numa autoestrada, a 2 horas do hospital mais próximo, o paciente está preso nas ferragens, tem um pneumotórax. Como vai ter muito tempo para você atender aquele paciente, nesses casos, se você tiver habilidade, equipamento, material necessário, você faz a drenagem fechada nesses casos aí.
Mas em outros casos não. O fluido mais importante do pré-hospitalar ainda é a gasolina, né? Porque você vai ter que levar o teu paciente vítima de trauma onde ele possa receber o tratamento definitivo, que é o centro de trauma. Então, não perder tempo realizando drenagem de um paciente estável, certo? Agora, aquele que está com pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, você deverá fazê-lo. Essas aqui são as situações com distúrbio circulatório, ou seja, o paciente que tem um trauma torácico e que apresenta distúrbio circulatório devido à grande perda sanguínea desses pacientes. E o hemotórax maciço, ele é uma das condições em que você tem que identificar na avaliação primária, né? Você também não deve perder muito tempo levando o paciente para uma tomografia ou para fazer um raio-x no bloco de radiologia, um paciente que está com hemotórax maciço. É um paciente que chega com um trauma torácico fechado ou aberto e que ele perde uma grande quantidade de volume para dentro da cavidade pleural. Na cavidade pleural você pode perder até metade de uma volemia do paciente, de até cerca de 3 litros, vamos dizer assim. Então é uma volemia considerável. Quando você identifica que o paciente tem um hemotórax maciço, através de o paciente estar com um ataque de espineia, o paciente está com uso de musculatura acessória, o paciente está hipocorado, na ausculta respiratória, o murmúrio vesicular vai estar abolido, na percussão, se você conseguir fazer, vai ter um som maciço ali, diferente do som claro pulmonar. A expansibilidade tem um pouco, mas também está diminuída, e o paciente tem uma lesão, estigmas de trauma torácico fechado, ou uma lesão torácica em si, um ferimento aberto por arma de fogo ou arma branca. E você identifica que tem um hemotórax maciço. Você vai pedir o material de drenagem torácica fechada e vai fazer a drenagem torácica nesse paciente. O paciente que tem uma drenagem maior que 1.500 ml na primeira drenagem é um paciente com hemotórax maciço, em que você tem que chamar o pessoal da cirurgia geral ou do trauma, ou cirurgia cardiotorácica, naqueles serviços mais avançados, para avaliar esse paciente, porque é um paciente que vai precisar ser levado para o bloco cirúrgico. Ou o paciente que está em observação ali na emergência, que foi drenado inicialmente 800 ml, mas que persiste com drenagem de 200 a 300 ml nas próximas 2 a 4 horas. O paciente que está sob seus cuidados ali na emergência, continua drenando, os enfermeiros fazendo a debitometria a cada hora e observando, doutor, o paciente drenou 300 ml na última hora, está mais taquicárdico, houve um pouquinho da queda de pressão. É um paciente também que tem que ser avaliado pela equipe de cirurgia com a finalidade de ser levado para o bloco cirúrgico. Esse paciente ele vai apresentar um colapso pulmonar por conta do acúmulo de sangue na cavidade pleural. Paciente que vai estar com uma respiração difícil, né? E apresenta também sinais de choque hipovolêmico. Cavidade pleural, abdominal, pelve e os grandes membros são cavidades que albergam muito sangue. Então, são cavidades que o paciente pode apresentar sinais de choque hipovolêmico grau 3 ou 4 quando tem lesões nessas regiões aí. Cadê a... Vou chamar um deles lá para me ajudar aqui a botar a próxima aulinha. Então aqui é o paciente com hemotórax maciço, também é um raio-x que não deveria existir, né? Mas é do meu arquivo pessoal, na verdade. O paciente estava com sinais de choque, não se identificava o local de sangramento, era um trauma fechado, né? Também tinha um pequeno trauma abdominal, foi identificado no FAST positivo, mas pequena quantidade de sangue na cavidade peritoneal e o raio-x portátil estava ali, na sala de emergência e pôde fazer o raio-x sem grande perda de tempo, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos vocês veem, né, que tem um raio-x dentro da sala de emergência, né? Então praticamente você faz o raio-x quase que na avaliação primária.
Se você tiver aquele, como é que eles chamam? Pica-pau, se eu não me engano, né? Um apelidinho que eles dão para o raio-x portátil. Se ele estiver ali na sala de emergência, você colocar o book do raio-x embaixo do paciente e conseguir fazer, mas não, o certo é você não perder tempo com imagens radiológicas, tomografia, raio-x, para que consiga identificar um hemotórax maciço, como esse daqui. E qual é a diferenciação entre o pneumotórax hipertensivo e o hemotórax maciço? No pneumotórax hipertensivo você vai ter diminuição do murmúrio vesicular, ou diminuído ou abolido. No hemotórax maciço ele vai estar diminuído. Na percussão, hiperressonância, né, no pneumotórax hipertensivo. No hemotórax maciço vai ter um som mais maciço ali no hemotórax, né? No pneumotórax hipertensivo vai haver desvio da traqueia para o lado contralateral. Já no hemotórax maciço, a traqueia vai se encontrar na linha média. No pneumotórax hipertensivo, as veias, vai haver turgência de jugular, porque há uma diminuição do retorno venoso devido ao shift mediastinal. Já no hemotórax maciço, como o paciente perdeu muito sangue, as veias jugulares vão estar colapsadas. A expansibilidade ela vai estar diminuída no pneumotórax hipertensivo e no hemotórax maciço ainda vai ter expansibilidade preservada. Aqui é uma localização do tórax muito importante para o médico emergencista. Eu vi que a bateria estava querendo cair. Eu vou chamar um deles lá, tá? Para poder... Pode ser para ela conectar. A bateria do notebook está caindo. Pode conectar o carregador. Deixou aqui por cima. Eu vou ver se ele está por aí. Então, paciente que tem um ferimento na região torácica, muitas vezes esse paciente vocês vão atender na emergência, vão fazer uma sutura, fazer um raio-x, se tiver tudo bem, vão mandar para casa ou não. O próprio médico da emergência, ele avalia o paciente, faz aquele atendimento primário. Se não identificar nenhuma lesão grave, estou dando continuidade, quando o paciente tem uma lesão por arma branca ou de fogo, a de fogo, na verdade, é uma lesão mais grave, onde tem maior perda de tecido, uma lesão que muitas vezes ela consegue atingir a cavidade. Então, é uma lesão que você, quando vê, você já se preocupa logo. Mas a arma branca, às vezes ela faz um ferimento pequeno, um ferimento por punhal, ou por uma chave de fenda, uma tesoura. Faz um ferimento pequenininho ali de 1 centímetro, 2, em que você muitas vezes dá muita bola, muita importância. Mas quando essa lesão atinge essa área aqui, ó, a cardiac box, que ela é margeada aqui pela linha hemiclavicular do lado direito, vem aqui embaixo no rebordo costal, né? Sobe aqui na linha hemiclavicular e aqui em cima na clavícula, na linha das clavículas. Uma lesão nessa área, você tem que ter alto índice de suspeição para lesões cardíacas, porque uma lesão aqui por arma branca ou de fogo, na verdade a arma de fogo ela pode atingir ir para várias direções. Mas uma arma branca aqui nessa região, você tem que ter alto índice de suspeição por lesões cardíacas e não liberar esse paciente rapidamente achando que nada mais grave aconteceu. Então você tem que lançar mão de exames de imagem, de ultrassom, se tiver um ultrassonografista de plantão no teu hospital, chama ele para participar, ajuda, ou uma tomografia e também uma avaliação da equipe cirúrgica, quando você tiver uma lesão nessa área. Embora o paciente esteja estável, com sinais estáveis ou não, certo? A zona de Zidler, ela também comporta a mesma área da cardiac box. Ela é na borda lateral direita do externo, vem aqui embaixo no rebordo costal, até a linha axilar anterior. É chamada de zona perigosa de Zidler. Uma lesão por arma branca nessa região, você tem que ter alto índice de suspeição de lesões cardíacas.
Uma lesão por arma de fogo você já fica logo preocupado, mas uma arma branca que o paciente chega com todos os sinais vitais estáveis, mesmo assim você tem que ter preocupação com essa lesão e não liberar o paciente logo de cara. Examinar ele, pedir exames de imagem, exames complementares, envolver outros colegas do plantão no atendimento desse paciente, né? Dividir a responsabilidade. A gente tem que fazer isso porque quanto mais você encaminha, mais você pede a opinião de outra pessoa, mais você aumenta o diagnóstico, não é isso? Então, aquilo ali é só para ilustrar lesões naquela área. E aqui falando sobre uma das situações de distúrbios circulatórios no trauma torácico, que é o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco, por conceito, é quando há o acúmulo de líquido, no caso aqui de sangue, no saco pericárdico. O saco pericárdico é uma estrutura fibrosa, inextensível, para acúmulos abruptos, né? Ou seja, pequenas coleções de sangue de 50 a 100 ml já podem causar um tamponamento cardíaco. Já naquele paciente com insuficiência cardíaca congestiva, que há um acúmulo de líquido de maneira insidiosa e por muito tempo, eles podem albergar até mais de 1 litro ali e não haver o tamponamento cardíaco, porque o saco pericárdico vai se distendendo de maneira insidiosa. Já no trauma, não. Pequenas coleções, 50 a 100 ml, o paciente já pode chegar com tamponamento cardíaco. Ou seja, o sangue acumulado no saco pericárdico pressiona o coração e impede com que ele faça os seus movimentos de sístole e diástole de maneira adequada. Então, é um paciente que vai chegar com dificuldade para respirar, vai chegar em ortopneia, ou seja, não tolera decúbito dorsal. Na ausculta respiratória, o paciente pode apresentar abafamento de bulhas, pode apresentar turgência de jugular, porque o retorno venoso vai ficar prejudicado nesse coração que não está conseguindo ter os seus movimentos de sístole e diástole de maneira adequada. O débito cardíaco, ou seja, o paciente vai apresentar hipotensão, diminuição do débito cardíaco. Esses 3 fatores associados é chamado de tríade de Beck. Mas ela só vai estar presente em 10% dos pacientes, menos de 10%. Nos outros 90% você vai encontrar um ou outro desses achados. E você vai diagnosticar com seu alto índice de suspeição. Tem um aumento da pressão venosa durante a inspiração, que é o sinal de Kussmaul, é um aumento da pressão venosa de maneira paradoxal. Isso também é difícil de você conseguir identificar ali na emergência, mas a título de conhecimento existe também. E qual é o exame que você vai utilizar para identificar esse paciente? O FAST, que o FAST repetidas vezes, você chega na avaliação primária, faz novamente depois, repetidas vezes que você realiza o FAST, você consegue ter uma acurácia de 90% a 95% dos casos. Então o paciente teve um ferimento naquela cardiac box, que vocês viram mais anteriormente, por arma branca. Vocês fizeram um FAST e encontraram aqui, ó, líquido no saco pericárdico, ou seja, tamponamento cardíaco. Certo? Vocês estão no hospital, vocês trabalham em um hospital que tem cirurgião, todo mundo trabalha no hospital que tem cirurgião. Trabalha em um hospital que só tem um médico de emergência e você precisa de casos cirúrgicos para aquele hospital. Se você tiver numa situação dessas, o paciente com tamponamento cardíaco, e você diagnosticou, junto com o ultrassom, não sei se vocês têm ultrassom lá ou não, mas você identificou que o paciente tem um tamponamento cardíaco, está com hipotensão, dificuldade respiratória, tem sangue no saco pericárdico, você pode fazer a manobra temporária, que é a pericardiocentese, ou pulsão de Marfan. Você vai acoplar um gelco de grosso calibre, né, um catéter venoso, numa seringa de 20. E no espaço subxifoide, você vai entrar bem no espaço subxifoide, fazendo um ângulo de 30 a 45 graus, em direção à escápula do lado esquerdo. E vai aquela agulha fazendo uma pressão negativa. Existem uns kits de pericardiocentese em que tem um jacarezinho, né? Que você pinça a agulha e coloca no eletrodo do paciente. O paciente também tem que estar monitorizado.
mais e atingir o coração, aquela agulha vai servir como um eletrodo e vai dar um sinal lá no teu monitor. Então o paciente tem que estar monitorizado. Mas quando o paciente tem um grande hemopericárdio, isso aí raramente acontece. Você funciona, vem sangue e você consegue aliviar o tamponamento cardíaco. Também você deixa o catéter plástico ali, retira o canhão de aço e o catéter plástico você pode colocar uma torneira de 3 vias para aspirar quando for possível. Certa vez, trabalhando em um hospital que ainda estava construído, liberado do hospital, a sala de emergência foi uma das primeiras que foi liberada. Mas o hospital não dispunha de centro cirúrgico. Passei por um ferimento cardíaco, a gente conseguiu identificar no ultrassom um grande tamponamento cardíaco e eu passei daquele de duplo lumen, com técnica de Seldinger, lá dentro, né? Fiz toda a técnica de Seldinger dentro do... igual a gente faz para a punção venosa central, e deixei o catéter duplo lumen ali, fixei na... Aí chamei o pessoal do SAMU, eles levaram para o pronto-socorro, onde eu costumava trabalhar também. E aí, tanto quando o paciente tinha hipotensão, eles pegavam a seringa e retiravam um pouco de sangue. Quando o paciente ficava estável, mantinha ali. Ou seja, o catéter duplo lumen também pode ser utilizado nessas situações. E os colegas que foram operar o paciente, até depois ficaram me questionando se eu que tinha furado o coração ou não, mas na verdade ele já tinha chegado com saco pericárdico cheio de sangue, ou seja, foi muito tranquilo, né? E eles, durante a cirurgia, faziam uma manobrinha ali e viam que realmente estava funcionando. Aliviou o tamponamento cardíaco do paciente, o paciente chegou até o hospital terciário, onde foi submetido à cirurgia e ficou bem. Então a pericardiocentese é uma manobra temporária que o médico de emergência, seja no hospital, se o paciente tiver indicação, você tiver apto para fazer ali, tem que fazer mesmo, porque viu sangue no saco pericárdico, um ferimento por arma branca, não tem cirurgião, o tamponamento é uma das causas de parada cardiorrespiratória, né? É um dos 5H, 5Ts, não é isso? Como é que chama? No inglês eu até esqueci agora, como é que chama o tamponamento cardíaco. Mas é uma das causas de parada. Então, você vendo aquela situação, se você se sente apto, tem que fazer a punção de Marfan para tentar aliviar aquele tamponamento, certo? O Gelco 14 também. Então, bem aqui no espaço subxifoide, passa bem rente aqui ao rebordo costal, em direção à escápula do mesmo lado. Vai ali aspirando, quando você chega, vem o sangue. Às vezes vem um sangue meio coagulado, porque ele já coagula dentro do saco pericárdico, né? Mas não tem que ter medo não. Se tiver que fazer, tem que fazer, porque está indicado. Você está tentando salvar a vida daquele paciente, né? E quando você tem cirurgião de plantão, chama o cirurgião para interconsulta com ele, né? Aqui a parada cardíaca no trauma, ou seja, Traumatic Circulatory Arrest. É aquele paciente que chega na sala de trauma, parada cardiorrespiratória, sendo que a causa é traumática. O paciente tem estigmas de trauma torácico. Ferimento por arma branca ou de fogo, ou lesões abrasivas no tórax, e o paciente que está com essa parada cardiorrespiratória. 1,9% desses pacientes que são submetidos a manobras de reanimação cardiopulmonar convencional, eles podem voltar a ter circulação espontânea. E 10% desses pacientes que são submetidos a toracotomia na sala de emergência têm uma chance melhor de sobreviver. Ou seja, paciente com cardiopulmonar de natureza traumática, ele tem uma chance maior de sobreviver se for submetido a toracotomia na sala de emergência, certo? Então, o paciente que chegou, trazido pela equipe do SAMU, com uma manobra de reanimação cardiopulmonar, sendo reanimado, no caso, né, entubado e sendo reanimado, chegou daquele jeito, ou seja, já vem com uma via aérea definitiva, vem sendo submetido à reanimação com massagem cardíaca,
vem fazendo os ciclos de adrenalina, vem com oxigênio a 100%. Se ele voltar, você vai fazer um tratamento de maneira usual. Se ele não voltar e o paciente chega nessas condições, ele tem estigma de trauma torácico, você está indicado a fazer uma drenagem torácica bilateral. Por quê? Porque uma das causas, um dos 5H5Ts é o tension tórax, que é o pneumotórax hipertensivo. Nessa edição do ATLS, o paciente chegou sendo reanimado pela equipe, o paciente foi vítima de um acidente de moto, teve a contusão numa mureta. Nós encontramos ele ainda estava com sinais de vida, parou a caminho do hospital. Tem 15 minutos que a gente está... Tem menos de 15 minutos que a gente está realizando as manobras de reanimação cardiopulmonar. O paciente tem estigmas de trauma torácico, vem sendo massageado, ambusado. Você viu estigmas de trauma torácico? Já faz a finger toracostomia dos dois lados. Porque se a causa for um pneumotórax hipertensivo, pode acontecer igual aquela paciente que eu peguei lá na enfermaria. Aliviou o pneumotórax hipertensivo, ou seja, esse retorno da circulação espontânea, aí você vai colocar o dreno de tórax e vai manejar de maneira usual. Entendeu? Se você fez a toracostomia bilateral e o paciente ainda não voltou, o paciente continua parado, aí se você for o único médico e tiver habilitado para fazer a toracotomia na sala de emergência, é uma das indicações, tanto no trauma fechado quanto no trauma aberto. Na última edição da TLS, a 9ª, a 8ª edição, eles contraindicavam você fazer a toracotomia na sala de emergência no paciente de trauma fechado. Mas agora, nessa nova, é uma das indicações. Depois eu vou falar para vocês por quê. Já o trauma penetrante é uma causa bem estabelecida que você tem que fazer a drenagem fechada de tórax. Porque a parada cardíaca de natureza traumática, ela pode ocorrer devido a pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, hipovolemia severa, né? Hipóxia severa, hérnia cardíaca, certo? E também hipóxia severa, certo? Então a hérnia cardíaca ela ocorre no trauma torácico fechado. Vocês, não vou dizer que vocês não eram nascidos quando a princesa Diana faleceu, porque alguns já eram nascidos, né? Mas a princesa Diana ela teve um trauma torácico fechado em que a causa de morte dela foi uma hérnia cardíaca. Ou seja, ela vinha no carro sendo transportada a mais de 100 km por hora, o carro bateu numa pilastra, ela estava meio de lado assim no carro, né? A última foto dela era essa imagem assim, para se proteger das fotografias. O carro bateu em alta velocidade, o que aconteceu com o coração dela, que estava aqui? Ele fez um balanço e herniou do saco pericárdico. Ele herniou através de um ferimento pequeno e ele ficou herniado aqui para a cavidade pleural. E o coração herniado, há um acotovelamento dos vasos da base e o coração ficou batendo ali, ó, sendo pressionado pelo saco pericárdico, que ainda estava presente. Ficou batendo ali até uma hora que ele esvaziou e a paciente morreu ali mesmo. Então, se você pega um paciente que está sendo reanimado, né, nesse caso aí, chegou sendo reanimado no hospital, vítima de trauma torácico fechado, você fez a descompressão bilateral do tórax, ou seja, drenou o tórax dos dois lados, não voltou. Se foi uma causa de hérnia cardíaca, você fez a toracotomia anterolateral esquerda, vai ver o coração fora do saco pericárdico, ali agonizando. Aí você vai pegar o saco pericárdico e totalizar a lesão, abrir o saco pericárdico para dar espaço para o coração voltar a bater sozinho. É isso que teria sido indicado naquele caso, né? Então, o trauma torácico fechado é uma das causas de parada cardíaca de natureza traumática em que há indicação de você fazer a toracotomia na sala de emergência. Assistindo aqueles programinhas de pronto-socorro lá dos Estados Unidos, um médico de emergência uma vez fez a toracotomia na sala de emergência, porque o cirurgião estava a caminho, daí ia demorar um pouco, e o paciente chegou com um ferimento por arma branca, ele fez, descomprimiu o coração e botou as mãos. Descomprimiu o hemopericárdio e botou as mãos ali na lesão e ficou segurando.
O cirurgião chegou e fez os pontinhos ali, colocou uma sonda de Foley e tal. Então, se o médico da emergência tiver se sentir habilitado, tiver um treinamento, eu não vejo por que não realizar quando tiver indicação, entendeu? O ATLS fala muito bem isso, ó. Se tiver sala de cirurgia e um cirurgião presente, faz a toracotomia. Se a lesão for cardíaca, você vai fazer o controle da lesão cardíaca e o paciente vai voltar ao normal. Se a causa da parada for uma hipovolemia severa, ou seja, às vezes o paciente está sangrando por uma lesão no abdômen, aí você clampeia a aorta descendente para manter o sangue circulando entre coração, pulmão e cérebro e tentar reanimar aquele paciente. Se é um sangramento muito grande de um vaso pulmonar, colocar um grande clamp ali ou fazer uma rotação do pulmão para tentar parar aquele sangramento. Vai fazer essas manobras pelo menos por 30 minutos. Se o paciente não voltou em 30 minutos ou o paciente está com uma temperatura muito baixa, você vai declarar óbito daquele paciente ali. Qual é o principal paciente que consegue sobreviver nesses casos? Ferimento torácico penetrante por arma branca, ferimento único de ventrículo direito. É o paciente que mais sobrevive, porque ele tampona, se ele chegar muito rápido no hospital, o cirurgião faz a cirurgia, destampona aquele tamponamento cardíaco, dá os pontinhos no ventrículo, o paciente volta. É o que mais sobrevive. Esses outros casos, é muito raro sobreviver. Entendeu? Então, na avaliação secundária, você vai ter o paciente com pneumotórax simples, que é um acúmulo de ar na cavidade pleural. Paciente vítima de trauma torácico fechado ou aberto. Esse você não tem a obrigação de identificar na avaliação primária. O paciente está estável, você pode pedir um raio-x, uma tomografia, fazer ultrassom se você tiver capacitação para isso. Identificou o pneumotórax simples, aí vai de acordo com a rotina do seu serviço. Se o médico emergencista for aquele que faz as drenagens no pneumotórax simples, ele vai fazer, se não, chama o pessoal da cirurgia. Se o pessoal da cirurgia está noutra cirurgia e só tem aquela equipe, o médico emergencista não vai ficar esperando o paciente piorar. Ele vai preparar o material e vai fazer a drenagem de tórax nesse doente. Então aqui um pneumotórax simples, uma imagem do nosso arquivo pessoal. O paciente teve um ferimento por arma branca. Olha aqui a linha do pneumotórax. Todos estão vendo? E aqui é o pneumotórax dele, ó. Certo? Aqui na tomografia ficou mais simples, né? Paciente com aqui a tomografia mostrando efisema subcutâneo e o acúmulo de ar na cavidade pleural. Aqui um hemotórax simples, também vocês não têm a obrigação de identificar na avaliação primária. O paciente tem um acúmulo de líquido na cavidade pleural aqui. Você consegue identificar através de um raio-x, certo? E chamar o pessoal da cirurgia, de acordo com a rotina do serviço. Tórax instável é quando o paciente tem fratura de mais de 2 ou 3 costelas em 2 segmentos. Aí aquele fragmento, ele fica fazendo um movimento paradoxal. Quando o paciente inspira, aumenta a caixa torácica, o fragmento entra. Quando o paciente expira, diminui a caixa torácica, o fragmento sai. A dificuldade respiratória do paciente não é pelo movimento paradoxal dessas costelas, e sim pela contusão pulmonar adjacente que o trauma acometeu, certo? Então aqui tem o fragmento de costelas fraturados. Aqui uma ruptura de aorta, né? Ferimento cardíaco fechado, uma ruptura de aorta. Já é um diagnóstico mais difícil, que você vai ter que fazer uma tomografia com contraste oral e venoso e envolver outras pessoas da sua equipe. Radiologista de plantão, cirurgião vascular, cirurgião cardiotorácico. Lesão diafragmática, também é uma lesão devido a um trauma abdominal fechado, aumento da pressão abdominal. Os órgãos abdominais tendem a ir para dentro do tórax. Se houver uma ruptura do diafragma, esses órgãos vão para dentro do tórax e
é uma lesão que você vai identificar durante a sua avaliação secundária através da utilização de exames de imagem, como raio-x e tomografia. Ainda não acabou a aula porque ainda tem uns casos clínicos para mostrar para vocês. Pode me ajudar aqui? Tá pelo slide já? É, Ok. para botar essa primeira aulinha aí de novo. Essa aqui, né? Isso. Esta aqui, né? Isso. O professor vai tentar de slide novamente ou só essa vez? Só essa daí já acabou. Foi correto? Foi. Certo. Só deixa eu... Então vamos finalizar nossa aulinha falando sobre alguns casos clínicos que a gente já pegou ao longo da nossa trajetória, né? Estava de plantão na minha cidade, lá no Acre, e o paciente foi trazido por o serviço móvel de urgência, vítima de um ferimento torácico por facão. Levou uma facãozada bem no tórax ali. Uma ferida soprante. O que vocês fariam nesse caso? En mi tórax izquierdo. Hemitórax direito. Aqui, ó. Aqui tá a linha média do paciente, aqui é a cabeça, né? E aqui uma facãozada que ele levou bem embaixo do mamilo direito. Una faca. Um facão terçado, utilizado para capinar, levou uma facãozada no tórax direito aqui. Colocó un tubo por el mismo lugar. Se for para o hospitalar, faria no curativo nos 3 pontos. Aham. Se for já no hospital, treinava fora. E que mais? Fecharia a lesão? Não, porque pneumotor essa vez, pneumotor fechado, né? Hipertensivo. Primeiro tenho que drenar ele. Colocó un tubo. Deixa eu chamar ali o rapaz que eu não consegui mais. Como con una faca, no. En esa situación, se mete una faca que viene sucia de arena y todo. Cuando uno coloca el tubo, puede lavar también, ¿no? Aham. Puede lavar. Ah, Eu não consegui, porque ali tem um videozinho, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas o paciente chegou com essa ferida aqui, né? Muito grande. E essa ferida, com certeza, ela tem mais de 2/3 do diâmetro da traqueia. Então, chegou com uma ferida soprante muito grande ali no tórax do paciente. Primeiro, já estava com oferta de oxigênio, máscara com reservatório. Primeira coisa que a gente fez foi o que vocês falaram, drenar o tórax do paciente. E você sendo o médico da emergência, o que mais que você faria nesse caso? Eu suturaria, mas não completa. Aislado. Ponto separado, 3 pontos. Só para aproximar um pouco. Lá no Paraná, tá lá em Foz do Iguaçu, tem cirurgião lá, não? no hay cirujano y toca uno, pues, meto el tubo. Dreno de tórax, Oh, fecha. y lo fijo bien y fecho. Faria o que mais? Somente? Fechar e encaminhar ele pro cirurgião. Certo. Só estabilizar ele e ligar pro SAMU. No, antibiótico, toda la cuestión. Ajá. Yo faría, ella dice que no. Es una faca sucia de arena, yo limpiaría un poco, lavaría un poco, sale la Ujú. sangre que salió y yo lavaría un poco, lento. ¿Qué otras cosas? Isso, exatamente. Vocês como médico de emergência, ofertar oxigênio e não pensar 2 vezes, drenar o tórax do paciente. Não consegui mostrar o videozinho, não sei como eu... ¿Quieres que ya? Yo ya. Seria bom para vocês tentarem ver a fuga aérea, né, bem grande ali. Então o paciente levou essa ferida por facão. Lá no Acre e no Amazonas, quem recebe os casos cirúrgicos é o cirurgião que fica de plantão ali. Ele fica na porta recebendo suturas,
abscessos e os traumas também. E quem recebe os casos clínicos é o clínico de plantão, um clínico geral ou um cardiologista, mas a profissão de vocês ainda é muito recente no Brasil, né? Tem poucos serviços que têm residência. Isso aqui é uma pós-graduação, né? E depois vocês vão fazer a prova de título, eu suponho, né? Para pegar a titulação na Abramed e tudo mais. Então, se vocês são emergencistas e presenciam um caso desses, você vai drenar o tórax de imediato, porque é um ferimento aberto, uma ferida soprante, e ocluir aquela ferida, e o que é mais importante, uma lesão muito grande no tórax, essa lesão também, além de ferida soprante, conseguiria, não sei, botar para tentar abrir essa aulinha ali. Eu queria só tentar abrir essa aulinha, só para a gente tentar passar o videozinho ali. Essa daqui. Essa daqui? É. Só sair desse modo. Já tá. Tô quase no final. Então. Esse aqui, Não, era. Então o paciente chegou assim, ó, com. Conseguiram ver ouvir no caso, né, a ferida soprante, né? Então é uma indicação bem clara de drenagem torácica, um ferimento torácico aberto e também uma toracotomia traumática, porque o paciente já chegou com a toracotomia provocada pelo facão, entendeu? Outra coisa mais importante que vocês falaram é chamar o cirurgião para fazer a avaliação cirúrgica, certo? E no caso, eu mesmo era o emergencista, que no caso era o médico de emergência pela cirurgia, e 5 minutos ali eu pensando, será que eu lavo essa lesão ou levo para tratar no centro cirúrgico? Daí pensei que nem o nosso colega ali, uma ferida muito suja, muito contaminada, vou levar para o centro cirúrgico, fazer anestesia geral, abrir um pouco mais o tórax desse paciente e lavar bem por dentro, para evitar que ele tenha o que a outra colega lá atrás falou no início. Um empiema pleural, que é uma infecção da cavidade pleural. Para minha surpresa, o que aconteceu com o paciente? Tinha uma lesão no átrio direito. Essa facãozada aqui no tórax lesionou o átrio direito dele. O dreno torácico inicial drenou somente 500 ml e parou, ou seja, a lesão no átrio, ela sangrou 500 ml e um coágulo ocluiu ali o sangramento. Então, se você pensar, a toracotomia não é só quando drena 1.500 ml, mas drenou só 500, né? Só que aí, nesse caso, a gente levou para a toracotomia por outro motivo. Porque era uma toracotomia traumática e porque era uma ferida muito contaminada, certo? E tinha uma lesão de átrio direito. Aqui o paciente já se recuperando na enfermaria, com a toracotomia direita ampliada para o lado esquerdo. Porque você não consegue tratar bem um coração pelo lado direito, somente com a toracotomia direita. Você tem que fazer a esternotomia transversa e conseguir mais espaço para tratar o coração entrando pelo lado direito. Aqui é o raio-x do pós-operatório com os 2 drenos. E uma coisa engraçada, como o saco pericárdico foi aberto transversalmente durante o trauma, ele houve lesão do nervo frênico, que inerva o diafragma do lado direito. E o nervo frênico ficou paralisado. Ficou mais alto do que o normal, certo? Então aqui são casos que vocês vão ter que ter suspeição e chamar o cirurgião de plantão, um caso desse daí, né? Ou encaminhar, se vocês estão num hospital menor. E o paciente, cheguei de manhã cedo no plantão, o paciente tinha ficado desde a noite. Uma facadinha bem aqui, bem na região torácica aí. Bem no tórax, bem no meio. Estava estável, em pé, com um bonezinho. Doutor, já posso ir embora? Calma, meu filho, calma. Vamos ali, vamos lá na sala de emergência de novo. Levei onde a gente fica com ultrassom, né? Estou aqui desde ontem à noite. Raio-x de tórax, vocês veem alguma coisa? Ó, vamos visualizar o raio-x de tórax igual eles falam no ATLS. O ABC, né? O A é vias aéreas, está centrada. O B, campos pulmonares, estão livres, né?
O C, área cardíaca, aparentemente tamanho normal. O D, diafragma. Diafragma, os seios cardiofrênico e costofrênico livres. O E, que é o esqueleto, aparentemente sem trauma. O F, que é as partes moles, não tem enfisema subcutâneo. O G, que seria dispositivos, não tem tubo, nem dreno. Praticamente o raio-x normal. Paciente de bonezinho, já com a sacolinha dele, já querendo ir embora já. Mas aí não, uma lesão aqui, vamos repetir todos os exames de novo. Repetir o raio-x, estava normal. Pero lo repitió a las 4 horas. O ahí mismo. Ele tinha chegado à noite e eu cheguei de manhã no plantão. Aí de manhã repetiu o raio-x, estava normal. Bem, vou repetir o FAST, né? Porque, né? Vamos ver como é que está o FAST desse doente. Olha aqui o FAST. E o pacientinho já com a sacolinha doido para ir embora. Sangue no saco pericárdico, mas não estava tamponado ainda. Paciente jovem, pressão boa, sinais vitais normais. O senhor vai ter que ser submetido a uma toracotomia. O que é isso, doutor? Vamos abrir o seu peito para ver uma lesão que tem lá no seu coração. Seu coração está furado. Eu não acredito, mas ele estava tão bem, né? Mas a gente pôde mostrar para ele e provar que ele realmente tinha uma lesão cardíaca. E é difícil convencer o paciente que está estável, né? Levamos ele para a sala. Quase todas as toracotomias que eu fiz toda a vida foi toracotomia anterolateral esquerda e abertura do saco pericárdico assim longitudinal, para você não lesar esse camaradinho aqui, ó, nervo frênico. Um pouco de sangue no saco pericárdico. Olha aqui, uma lesão pontiforme no ventrículo direito. Que se ele fosse para casa estável, poderia voltar em estado grave, como poderia voltar morto já, né? Então, quando você tem uma lesão na zona de Zidler, alto índice de suspeição. Não liberar esse paciente antes que ele seja investigado exaustivamente, vamos dizer assim. Tem gente que não gosta desse termo, né? Você lavou a ferida exaustivamente. Não, você lavou com muita vontade, né? Então você tem que investigar esse paciente com muita vontade para tentar identificar essas mínimas lesões. Esse caso aí a gente publicou no jornal de trauma com o título Ferimento Cardíaco Silencioso. Depois, se vocês me botarem no grupo, eu mando para vocês os links, tá? Antes se acostumbraba y ainda se acostumbra a colocar intracardíaca, inyecciones. Eso no fura el corazón. O que, doutor, perdão? Inyecciones de adrenalina intracardíaca. Ah, sim, numa parada cardiorrespiratória, né? Eso no fura el corazón, la Fura, mas acho que ela sangra 5 ml, 3 ml só, né? Mas eu não faço isso. Geralmente a gente faz pela veia, né? Pelo tubo, acho que é mais tranquilo. Mas antigamente fazia adrenalina intracardíaca, né? Eu nunca fiz, particularmente. Não estou lesionando o miocárdio. Está lesionando, mas é uma lesão, aí sim, é pontiforme, é por agulha. Essa daí foi por faca. Foi uma lesão pequenininha, mas que ficou sangrando ali. Poderia ter morrido esse paciente. Outro pacientinho. Cheguei de manhã, no mesmo dia, meses depois, né? Mas era naquele mesmo dia que eu fazia plantão, que era quinta-feira de manhã. O pessoal da quarta-feira sempre guardava um ferimento cardíaco pra gente, mas aí eu já estou dando o spoiler, né? O paciente brigou com a esposa, pegou um punhal, que é uma faca bem fininha, e ele mesmo furou 3 vezes o tórax dele, ele se auto-infligiu, né? Também estava de manhã lá, doido para ir embora, porque já estava melhor e tudo mais. Só que o pessoal já tinha identificado, já tinha feito um ultrassom FAST dele, já tinham visto sangue no saco pericárdico. Como ele fez isso com o objetivo de se matar, ele não queria ser operado, né? E ele estava doido para ir embora. Não, eu só tenho uma ferida cardíaca, só está com FAST positivo, tem sangue. Não, eu vou embora, eu vou embora. Se ele fosse embora, a família dele ia chorar, todo mundo. E eu também, porque ia perder de tratar um ferimento tão bacana como esse, que sempre nos dá prazer. Na verdade, o trauma torácico, ele dá prazer de você atender, porque quando você
quando você drena um tórax, vocês emergencistas, quando vocês fazem um procedimento desse que o paciente melhora, dá uma satisfação muito grande para o médico que está atendendo ali. Então, a gente conseguiu convencer ele. Eu não tenho imagem do FAST, não consegui achar a imagem dele, mas também a gente publicou esse caso numa revista de trauma cardiotorácico, porque ele fez uma lesão bem importante que a gente vai ver ali. O paciente tinha turgência de jugular, né, que é um sinal clínico que a gente comentou mais cedo. Na mesa de cirurgia, nós fizemos a pericardiocentese, né? O paciente chegou na mesa de cirurgia já com um pouco de hipotensão. Quando você coloca os anestésicos, sedativos para o paciente que ele já está hipotenso, se ele tiver tamponado, ele para, porque o paciente já está hipotenso, o coração já está batendo ali com muita dificuldade. Você ainda faz anestesia, ele pode parar. A gente aliviou o hemotórax na mesa de cirurgia com o objetivo de dar uma melhor expansibilidade para aquele coração dele. Na abertura, olha lá, saco pericárdico cheio de sangue, estão vendo? E aqui ele tinha, cada ferida daquela da pele correspondeu a uma ferida cardíaca. Uma delas no ventrículo direito, bem rente à coronária, à descendente anterior. Então foi a lesão mais difícil de tratar. Por quê? Você tem que fazer os pontos, um ponto em U, por baixo da coronária. Se você fizer um X em cima da coronária, o paciente infarta ali mesmo. Você para o suprimento cardíaco com o teu próprio ponto. E o paciente pode parar na mesa, né? Cortou a coronária? Não, foi bem rente à coronária. A gente fez um ponto por baixo da coronária para poder evitar que, aqui já os pontos realizados, ó, um pontinho por baixo da coronária, aqui outra lesão, e tinha uma lesão mais aqui em cima no tronco da artéria pulmonar também. Aqui o pacientinho já na enfermaria, se recuperando das suas 3 facadinhas ali, já indo para casa, aí sim, ele já pode ir para casa tranquilo. Esse outro caso foi uma mulher que sofreu um ferimento na linha, bem aqui na linha axilar. Foi trazida pelo serviço de emergência. Foi um ferimento ali perto da mama dela, do lado esquerdo. Aqui é a mama do lado esquerdo. O paciente chegou, trazida pelo serviço móvel de urgência, com relato de que tinha uma poça de sangue no local em que ela foi encontrada. Ela estava bem grave, hipocorada, hipotensa, taquicárdica, todos os sinais de choque. Quando ela chegou com essa lesão, a gente não teve dúvida, né? Já estava com oxigênio, com máscara, com reservatório. Fizemos a drenagem torácica. Na drenagem torácica, o que é que tinha? 400 ml de sangue. Mas como? Se ela estava tão grave assim, o que é que justifica, né? O que é que vocês imaginam? Perdão, não posso repetir o caso? Com que foi o ferimento? Esse é valendo o livro, de novo. O paciente chegou trazida pelo serviço móvel de urgência, com relato de que tinha uma poça de sangue no local onde ela foi encontrada. Muito sangue. E aí foi levada lá com oxigênio. Chegou lá com ferimento torácico, o que a gente fez? Drenou o tórax, continuou ofertando oxigênio, coletou sangue para hemoglobina, hematócrito e tipagem e pediu ao negativo, porque estava muito hipotensa, né? E quando drenou o tórax, saiu só com 400 ml. E eu pensei... Pero melhorou. Mas só com 400 ml, o dreno estava funcionante, estava tudo certinho, mas só drenou 400 ml. E já não melhorou? Não melhorou. E aí começamos a ofertar oxigênio, mas continuava ruim. De onde que ela perdeu sangue? De onde? Vou dar o livro para quem acertar. Vocês têm que lembrar do ATLS, desse último ATLS, ele traz uma informação muito... que eu fiz uma revisão, achei bacana. É floor plus 4 more. Tem essa frase, né? Floor, sangramento, mais 4 mais. Quem são os locais onde pode albergar sangue? Sangrou externamente, perdeu muito sangue mais para o meio externo e perdeu sangue nas outras 4 cavidades. Torácica, abdominal, pelve, grandes... O ultrassom FAST estava negativo do abdômen, não era essa cavidade, pelve estável, não tinha fratura, pericárdio livre. A pleura tinha drenado só 400 ml. Onde tinha o resto da sangue?
ficou na casa dela. Foi o Flor. Perdeu muito sangue para o meio externo, ela estava banhada de sangue. Ou seja, essa lesão, uma lesão capciosa, ela sangrou um pouco para dentro do tórax, mas sangrou muito para fora. E aí eu pensei, vou levar para a sala assim mesmo, porque sangrou só 400, não era hemotórax maciço, mas eu estou pensando no quê? No floor, no chão, sangrou muito no chão. Sangrou de algum lugar onde que a gente não viu, né? Abdômen normal, tudo normal, né? Aqui a faca onde entrou, e entrou em direção à clavícula. Foi em direção à clavícula, e com o dedo a gente palpava. Dizem que você não pode explorar a ferida torácica, né? Mas nesse caso eu explorei. E o meu dedo palpava embaixo da clavícula da paciente. Ou seja, foi uma lesão de mamária interna. Rompeu a mamária interna. A facada rompeu a mamária interna, sangrou de um vaso direto da subclávia, uma pressão muito grande, e sangrou muito sangue para o meio externo. Sangrou quase todo o sangue ali no chão, entendeu? Daí a gente fez a incisão que chama tampa de alçapão. Desconectou a clavícula dela, fez uma esternotomia lateral e longitudinal para abrir tudo isso para ter acesso à subclávia ali. E aí, pinçamos a subclávia, amarramos, pronto. Resolveu. Não foi fácil, né? Foi eu mais outro cirurgião vascular. Aí depois a paciente já estava recuperada na enfermaria, sobreviveu, foi tudo bem. Foi uma tentativa de homicídio pelo marido. Esse aqui é o objeto encravado. O paciente levou uma facada nas costas aqui, quebrou o cabo da faca e a faca ficou lá dentro. O que vocês têm que saber como emergencista? Vou pegar essa faca aqui e vou tirar. Faço isso? Deixa lá, né? Faz um curativo, chama o cirurgião. Essa faca só pode ser retirada dentro da cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia para ver que órgão que ela lesionou. A ponta da faca pode estar tamponando um órgão vital, a veia ásicos, o coração, a aorta, né? E eu vou ver isso sob visão direta. Aqui o cabo da faca estava furando só o parênquima pulmonar. A gente deu os pontinhos no parênquima pulmonar e ficou tudo bem depois, no final. Já vamos finalizar, para não tomar muito tempo de vocês. O paciente chegou, não foi trazido por um serviço de urgência. O paciente tomou uma facada no tórax aqui anterior. Eu não tenho uma foto de antes, porque não deu tempo da gente fazer. O paciente chegou trazido, tomou uma facada no tórax anterior aqui. Chegou trazido na carroceria de um carro. No hospital, jogaram ele na maca do hospital. Ele entrou na sala de emergência, sem nenhum aviso prévio, e deu a última respirada bem na minha frente, assim, ó. E parou. O que a gente faria nesse caso? Nesse caso, ele estava em paro? Isso. Maniobra. Maniobra. O que vocês acham? Faria reanimação fechada? O que vocês acham? Onde tinha a facada perto do coração? Bem no precórdio aqui. Aí toracotomia aberta e abrir. Exatamente. O que eu preciso para fazer isso? Um tubo orotraqueal posicionado na traqueia, ofertando oxigênio a 100%. O colega da clínica estava passando ali pela frente, viu aquilo, ajudou a entubar. Enquanto eu peguei a lâmina de bisturi, eu levava sempre uma lâmina no bolso assim do jaleco, né? Sempre uma lâmina 24. Isso. Aí tirei do envelope e a gente fez a toracotomia ali na sala mesmo. Tinha um tamponamento grande. Na hora que ele destamponou o tamponamento cardíaco, como ele parou naquela hora, o coração voltou a bater sozinho, sem que fizesse nada. Tinha uma grande lesão no ventrículo direito. A gente passou uma sonda de Foley, levou até o centro cirúrgico, onde a gente pôde rafiar a lesão, lavar bem o tórax e poder liberar o paciente. Então aqui a lesão já fechada, ó, uma lesão grande de mais ou menos uns 4 centímetros no ventrículo direito do paciente.
Aqui o término da cirurgia, paciente com 2 drenos torácicos, né? Aqui o paciente se recuperando já na UTI, na verdade, sentadinho já. E aqui eu fiquei fazendo o segmento dele na emergência mesmo. Depois que ele teve alta, eu digo, você não vai sumir, volte aqui na emergência que eu mesmo vou tirar os seus pontos. Teve um pouquinho de infecção de parede aqui só. Porque depois da cirurgia que a gente fez sem nenhum cuidado, sem nenhuma antisepsia, eu lavei exaustivamente com 5 a 10 litros de soro o tórax dele. Lavei bastante, botei os 2 drenos e ele sobreviveu. Um outro caso, já para não tomar muito tempo de vocês, o paciente caiu de um poste de luz de 7 metros com as escápulas no chão. Ele caiu do poste de luz com as escápulas no chão. Chegou no pronto-socorro com grande enfisema subcutâneo. Mas, ainda assim, não estava saturando bem, com uma pressão razoável, saturando 92%, com a máscara ia para 97%. A gente resolveu fazer uma tomografia antes de colocar o dreno torácico dele. O que vocês estão vendo aqui? Uma tomografia onde tem um hemotórax, o coração dele aqui, encostando na parede torácica do outro lado. Aqui dá para ver melhor. Pneumotórax de um lado, enfisema subcutâneo, pneumotórax do outro lado. Esse aqui é o saco pericárdico. O que aconteceu quando ele caiu? Hérnia cardíaca. Quem falou? Vou lhe presentear com esse... Eu queria dar para alguém que acertasse uma pergunta boa. Esse aqui é um livrinho nosso que a gente escreveu, Drenagem Torácica. Foi publicado pela Manoli esse ano. Vocês podem adquirir depois. Tem o e-book também. Uma hérnia cardíaca. Então, nesse caso, a gente optou por fazer a tomografia antes de drenar o tórax dele. E tivemos a felicidade de diagnosticar uma hérnia cardíaca traumática, que é muito raro, antes de drenar o tórax. Por quê? Imagina se eu drenasse esse tórax aqui de maneira intempestiva, dos 2 lados, né? Sem saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Podia lesionar o coração. Eu podia, na hora de drenar o tórax dele, colocar o dreno dentro do coração desse paciente. Aí sim eu ia ficar com tanto nervoso que eu ia desmaiar, vamos dizer assim. Eu ia ficar com medinho nesse caso. Então foi um caso raro de você diagnosticar uma hérnia cardíaca antes da cirurgia. Porque a maioria das hérnias cardíacas são diagnosticadas no intraoperatório, entendeu? E aí isso aqui ilustra não só a hérnia cardíaca, mas outros casos de alteração da anatomia do paciente. Paciente cifoescoliótico, não tem um paciente cifoescoliótico? Aqueles pacientes, o coração deles eles vão estar mais lateralizado. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva, cardiomegalia. Se você precisar drenar esse paciente, tem que ter muito cuidado. Pacientes com alterações da anatomia, ou seja, você tem que ter cuidado para não introduzir o dreno diretamente dentro do coração desse paciente. Então a gente fez a drenagem pela via cirúrgica e foi possível palpar o coração batendo ali na minha mão. Passei o dreno bem com muita tranquilidade para não lesionar o coração dele. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui são só um pouco da drenagem torácica, né? Que é o que vocês vão utilizar para tratar os traumas torácicos. O principal é saber o local onde você vai drenar, que é esse triângulo seguro. Nada mais é do que o 4º ou 5º espaço intercostal anterior à linha axilar média. Aqui toda a etapa de uma drenagem fechada de tórax, né? Antisepsia, colocação de campos, anestesia, incisão de 2 a 3 centímetros, que aquela feridinha que tu viu lá, era a incisão da drenagem torácica, é uma incisão de 2 a 3 centímetros. Não é uma incisão muito grande, somente para passar o dreno torácico. Aqui é a divulsão romba, né? Onde até a divulsão romba vai, na borda superior da costela, né? Tanto a anestesia quanto a divulsão romba são na borda superior da costela. A tunelização do trajeto onde você vai drenar o tórax, certo? Depois da tunelização você vai passar o dreno desse mesmo jeito aqui, ó, com uma pinça clampeando o dreno de uma maneira que
que a pinça não fique à frente do dreno, certo? E aqui o paciente já drenado, fixado direitinho. Então era só isso que a gente tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouco da nossa aula, da nossa experiência. Eu venho de uma região onde é muito comum ferimento por arma branca no tórax. Eu não sei como é que é a realidade de vocês, se existe muito ferimento por arma branca. A toracotomia na sala de emergência já foi abandonada por muitos serviços porque o índice de sucesso é muito baixo e o risco da equipe de se furar, se cortar, de contaminar os membros da equipe é muito grande. Mas uma particularidade da região que eu trabalhava era o ferimento por arma branca e o índice de sucesso é maior. Então a gente já teve a felicidade de atender, de fazer várias toracotomias na sala de emergência, mas em 2 casos o paciente saiu, que um desses é o que vocês viram aí. E tem que ver a particularidade de cada serviço, então. Então, muito obrigado. Tá bom? Doutor. Bruno, eu sigo o teu canal ali, o YouTube. Ah, sim? Algo que eu achei bastante interessante foi aquele caso do... drenou pelo dreno, bastante, acho que não sei, 3 litros, 4 litros, não me lembro. E aí fizeram uma transfusão do sangue. Esse caso eu não trouxe para cá, mas é um caso que eu atendi num hospital que ainda não estava completamente formado o hospital, o centro cirúrgico ainda não estava aberto, só estava aberto para cirurgias eletivas. E o paciente chegou na emergência com um ferimento tóraco-abdominal, lesionou o tórax e o abdômen, né? E a gente drenou o tórax, saiu ali 800, 1 litro, e o paciente precisaria ser transferido para outro hospital. Mas demorou um pouco o transporte, o centro cirúrgico ainda não estava funcionando, mas eu fiquei com medo de perder aquele paciente, aí eu chamei o diretor clínico, que é quem tem que dar condições para o médico trabalhar, né? Daí eu falei, olha, o paciente tem um trauma na região tóraco-abdominal, eu tenho que transferir ele, o transporte está demorando, mas a gente tem um centro cirúrgico ali fechado, o que o senhor me diz? Não, vou chamar um anestesista que também está trabalhando na administração com a gente, e você entra para operar. Não tinha ainda banco de sangue na unidade, e a gente aproveitou o próprio sangue acumulado no frasco do dreno dele, né, para autotransfundir no paciente. Pedimos para coletar a amostra de sangue e ser levada até o banco de sangue da cidade. E enquanto a gente operava o paciente, ele recebia o próprio sangue dele. 1 hora depois, chegou o pessoal lá do banco de sangue com... Então, o sangue coletado no frasco de dreno, ele pode ser utilizado para autotransfusão. Quando você está numa... A gente pegou o sangue do dreno do frasco, filtrou em compressas, né? E depois pegou aquele sangue filtrado em compressas, cortou um frasco de soro e autotransfundiu no paciente com um equipo de transfusão mesmo, com aquele microfiltro, né? E tem um artigo, né, na revista do CBC falando exatamente isso. Tá bom? Não estourei minha aula, ó, 1h59, desde a hora que eu comecei a... É porque começou mais tarde mesmo, né? Então, obrigado para vocês, espero que vocês tenham muito sucesso na profissão que vocês escolheram, que é medicina de emergência. E aqui na região sul, também tenho feito uns plantões de emergência, e eu sei que não é fácil, mesmo com a experiência como cirurgião geral, mas encarar um caso clínico já é um pouco temeroso para os cirurgiões, vamos dizer assim. Mas é muito importante essa profissão que vocês estão seguindo e espero que tenham muito sucesso e drenem muitos tórax e atendam muito trauma torácico aí pela frente.